Fala pessoal, tudo jóia? Esse vídeo aqui é para apresentar para vocês uma interface bacana para emulação de jogos antigos que eu uso aqui no meu dia a dia, nos meus momentos de lazer. Então eu queria ter uma interface mais amigável, com mais informações sobre os jogos, e vasculhando a internet eu acabei encontrando essa aqui, o Emulation Station DE. Então vou mostrar aqui rapidamente ela em funcionamento e depois vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Então aqui eu tenho já logo de cara algumas categorias, né, que em função dos consoles que eu quero jogar, e ali dentro eu tenho, por exemplo, vários jogos disponíveis, e nesse caso você tem que baixar e colocar dentro de uma pasta específica, né? Então eu coloquei aqui alguns consoles específicos, né? Algumas pastinhas têm mais jogos, outras não, enfim, depende de você. Mas o foco aqui é mostrar a interface funcionando, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Super Nintendo. Então tem uma série de jogos aqui, me mostra ali, a grande maioria dos jogos, ó, tem a capinha da caixa, a imagem do cartucho, uma série de informações, inclusive até um manual dos jogos para a grande maioria desses aqui mais famosos, né? E a partir do momento que eu entro para poder jogar, ele vai abrir meu emulador default, né? O Emulation Station é só uma casca e que dá um comando para abrir seu emulador default daquela plataforma. Então eu tenho aqui um Super Nintendo, né? Especificamente para essa plataforma eu uso o RetroArch, aí eu deixei configurado aqui para ter esse shader com essas configurações para ficar mais agradável para eu jogar, né? Então vou sair aqui, vou mostrar, por exemplo, Game Boy Advance. A mesma coisa. Então, ele vai abrir o RetroArch com o core específico, com o shader específico ali da interface que você quer jogar, né? Então isso aqui já está no nível de configuração do próprio RetroArch, tá? Algumas plataformas especificamente, né? Então, por exemplo, vamos pegar a PS2, já estou usando um emulador diferente. A Nintendo Switch já tem um emulador diferente, que é o Yuzu, né? Então aqui, agora na sequência eu vou mostrar como que vocês fazem essa configuração. Então, antes de passar para esses detalhes, vou mostrar aqui algumas informações do projeto, que é o Emulation Station Desktop Edition. Esse aqui é só a casca, é só o front-end, para te permitir usar essa interface aqui bonitinha, né? Tem alguns vídeos legais, ó, dá para ver que dá para escolher outros temas para você gerenciar. Aqui, ó. Deixa eu ver a parte dos temas, aqui. Tem alguns outros disponíveis. A lista é maior, tá? Então aqui na página inicial tem uns 4 temas só para você ver como que é. Dá para instalar nos 3 sistemas operacionais, né? Linux, Mac e Windows. No meu caso eu estou no Linux. É um projeto open source, gratuito, está aqui no GitLab, né, todo o código, tem a documentação, então esse user guide aqui te dá uma série de informações para você conseguir configurar da forma correta. Já li praticamente quase tudo aqui para deixar redondinho, né? Então aqui embaixo vocês podem ver nos meus atalhos, aqui eu tenho o RetroArch já com os cores que eu costumo usar. Então se eu clicar aqui nos cores, eu vejo que tem Final Burn, para arcade, 3DS, enfim. Então tem uma série de cores aqui já baixados. Tem, por exemplo, o Yuzu que eu uso para Nintendo Switch, PS... sempre confundo aqui para falar esse nome. É o PCSX2, né, que eu acho que é um dos mais conhecidos para PlayStation 2. Então o Emulation Station DE, ele consegue dar o comando para abrir esse emulador e você já deixa tudo configurado, né? Do lado aqui da instalação, pelo menos no Linux, ele cria uma pastinha oculta com uma série de arquivos e pastas onde ele vai armazenar as mídias dos jogos que você está jogando, né? Dá para fazer esse scrape, né? Baixar da internet as capinhas, os vídeos, os manuais, então fica nessa pasta. Tem os temas aqui também, eu deixei só o default por hora. Então toda a configuração que é feita lá na interface é persistida nesse XML aqui. E assim que você coloca ele para rodar, ele te pede para selecionar uma pasta de ROMs, né?
E se você deixar o default, ele cria aqui no home, né? Com esse nome, o ROMs. Ele tem uma série de consoles que ele dá suporte, ó, a lista é bem extensa. Então esses aqui que eu estou mostrando nesse exato momento, eu não tenho nenhuma ROM baixada aqui na minha máquina, então eu criei essa subpasta aqui, ó, Disable, desabilitado, né? Só para facilitar o meu controle. E eu deixo aqui na raiz só o que efetivamente eu tenho jogo, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Super Nintendo. Então todos os arquivos aqui, ele bate aqui dentro e dá um comando para poder abrir, por exemplo, o RetroArt puxando a ROM que você quer. Vamos pegar um que tem poucos jogos, por exemplo, o Nintendo Switch. Toda pastinha dessa de emulador, ele coloca aqui um arquivo de texto, um TXT, com o nome da plataforma, os formatos que ele aceita, o comando que ele usa. Então ele vai procurar o Yuzu por default. Se você está usando algum outro emulador, por exemplo esse outro aqui, ó, Ryujinx, acho que é essa a pronúncia, você tem que ir lá na plataforma, lá na interface gráfica e mudar para esse emulador, né? Então dá até para ver quais são as possibilidades. Vamos pegar um outro caso aqui, ó, no Mami. Deixa eu ver se eu acho o arquivinho fácil aqui, né? Essa pasta está muito grande. Vamos pegar um outro mais simplificado aqui, ó. O de Nintendinho, acho que tem muito arquivo. Não, até que não. Então, tem mais opções aqui, ó. Tem o Nestopia, Nestopia, enfim. Você já consegue ver quais são os emuladores, os cores que ele te dá a opção de selecionar lá para poder rodar, né? Então é bem flexível, né? Dá um pouquinho mais de trabalho para você configurar. Ele não faz tudo sozinho, mas sem contrapartida você tem a possibilidade de configurar tudo no seu emulador de escolha e configurar o Emulation Station para poder abrir e carregar tudo certinho, né? Então fica bem cômodo. Acho que é isso o que eu queria mostrar para vocês. São só esses pequenos detalhes, né? Se você tiver interesse em alguma coisa especificamente, deixa aí no comentário, que dependendo eu faço um vídeo mais detalhado sobre algum tópico, algum jogo, algum emulador especificamente aqui que eu mostrei, tá? Então é isso aí. Um grande abraço, até mais.